Eu vou dispensar a leitura da ata da terceira reunião regulatória, terceira sessão ordinária, realizada no dia 12 de maio de 2021, uma vez que ela já foi subscrita e encontra-se disponibilizada no site da AGR. A gente passa ao item 3 da pauta, apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 3.1, processo número 2019-000-2900-2213, interessado é Aviação Araguarina Limitada. Trata-se o processo de infração 33.839, lavrado em nome da empresa Aviação Araguarina Limitada, com base no inciso 6 do artigo 11 da Resolução 297/2007 CG, por suprimir viagens sem autorização. Registramos que foi enviada notificação para a empresa, onde constava a ratificação do auto de infração. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento da AGR, em reunião realizada em 29/10/19, resolve manter o auto de infração 33.839, em nome da empresa Aviação Araguarina Limitada, por descumprimento da legislação vigente. Após notificado da decisão acima, a empresa apresentou seu recurso em 12/11/19, de forma tempestiva, conforme documentação analisada. Dá-se conhecimento do recurso apresentado, tendo em vista sua tempestividade e presentes os requisitos para sua admissão. Quanto ao mérito, notório o fato nos autos de que a empresa não realizou a viagem de linha Goiânia-Anápolis no dia 10/11/2019, horário das 7h30, conforme constado in loco, em fiscalização realizada no terminal rodoviário de Goiânia e ainda citado no relatório da primeira instância ratificado por esse relator. A empresa, sem nenhum aporte legal ou documental, acentua a falta dos elementos já constantes desse relatório, pois se a mesma suprimiu a viagem, não tem como conter número de veículo, placa ou motorista. Quanto à alegação de que o trânsito lento nas proximidades da região impediu que o veículo chegasse a tempo para a realização da viagem, não prospera, já que a empresa tem conhecimento do fato, devendo planejar com antecedência a disposição do veículo para a tal, além do fato que tal alegação se tornou corriqueira na empresa, e não apenas no caso fortuito, como alega. Quanto ao auto de infração, foi lavrado conforme requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Desta forma, considerando que o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuação não trouxe qualquer prova ou documento capaz de desconstituí-lo, voto pela manutenção do AI 33.839 de 11/3/19. Acompanho também. Carlos, acompanho. Então, por unanimidade, aprovado o voto do conselheiro Paulo Thiago no processo 2019-000-22213, interessado em aviação Araguarina. Próximo item, Thiago. Item 3.2 da pauta, processo 2019, final 6268, interessada transportadora turística, Petito Limitado. Esse processo eu gostaria, juntamente com o 3.3, são o mesmo assunto, a mesma empresa, a mesma decisão, sabe? Então eu gostaria de votar em bloco. Isso. Registrado em ato o pedido de votação em bloco, o senhor pode passar os leituras do bloco. Trata-se o processo do auto de infração 37.562, lavrado em nome da empresa transportadora turística Petito Limitada, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa 105/2017 CR. Executar o serviço de fretamento sem prévia autorização,
realizado no município de Cachoeira Dourada. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento da GR, em reunião realizada em 12/11/19, resolve manter o auto de infração 37562 em nome da empresa transportadora turística Petito Limitado, por descumprimento da legislação vigente. Após a empresa foi notificada de forma legal em 10 de dezembro de 2019, conforme aviso de recebimento. A notificada apresentou seu recurso em 19 de dezembro de 2019, portanto, tempestivamente. Reconheço o recurso porque apresenta os requisitos para a sua admissão. Quanto à desproporção da legislação da GR frente ao Código de Trânsito Brasileiro, já bastante examinada em relação à primeira instância, tem que não há se falar em divergência entre a normativa com a outra, já que a natureza e objeto das mesmas não se confundem, se não vejamos. Neste caso concreto, tem-se exclusivamente a aplicação da Resolução 105/17 da AGR, por competência atribuída por meio da Lei Estadual 13.569/99, que em diversos dos seus dispositivos assinala as atribuições da AGR, cuja transcrição, ainda que extensa, foi exaustivamente explanada pelo relator de primeira instância, presente nos autos, demonstrando inquestionavelmente a competência da AGR. Quanto ao pedido que se contrapõe ao auto de infração, afirmando que a AGR se recusa a cadastrar o veículo objeto da atuação por estar este com a placa de fora, tendo recebido a negativa para a realização do cadastramento no meio de ofício junto à presidência e que, por ser o veículo financiado, não pode realizar transferência para o Estado de Goiás. Tal impedimento fundamenta-se no artigo 34, inciso 2 da Lei 18.673 de 14. Ora, transcrito. Artigo 34. Os veículos do transporte regular, do transporte de fretamento ou do transporte de característica vinculada deverão, inciso 2, ser licenciados e registrados em nome das concessionárias, permissionárias, autorizatárias, empresa ou instituição pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás. Em tempo, quanto à invocação da aplicabilidade do Código de Trânsito Brasileiro ao caso em exame, repise-se que mencionada lei não se aplica ao serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, tal como requer a autuada, dada a competência da AGR para regular, controlar, fiscalizar referido transporte, nos termos da Lei 13.569/99. O próprio CTB, aliás, em seu artigo 135, prescreve acerca da necessidade de autorização do poder concedente em se tratando de veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros, para fins de registro, licenciamento e emplacamento, ou seja, deixando evidente a competência do ente regulador na matéria de transporte de passageiros. Mas ainda no artigo 107, preceitua os veículos de aluguel destinados a transporte individual ou coletivo de passageiros deverão satisfazer, além das exigências previstas no Código, as condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade. Conclui-se que a AGR é o ente estadual responsável pela regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos diretamente explorados e aqueles delegados no âmbito do Estado de Goiás, dentre eles o Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. Quanto ao pedido que seja aplicada uma única penalidade e não duas, sob o termo non bis idem, por ele entendendo-se que sua utilização jurídica, por via de regra, é associada à proibição de que o Estado imponha a um indivíduo a uma dupla sanção ou um duplo processo, em razão da prática de um mesmo crime. No auto de infração em tela não está configurado o ato da dupla sanção, dessa forma o pedido não merece acolhimento, já que a reincidência não tem natureza de penalidade,
sendo tão somente o agravante associado à pena principal. Vê-se claramente, fica configurado que o veículo supracitado estava transportando 16 passageiros no município de Cachoeira Dourada, conforme constatado pelo agente fiscal, através da autorização para a viagem. Fato esse confirmado pela defesa ao assumir não ser possível o cadastramento pelos motivos expostos acima. Desta feita, a multa a ser aplicada é aquela prevista no artigo 67, inciso 4 da Resolução Normativa 105 de 2017, estabelecida segundo os ditames da Lei Estadual 13.569 e 18.673 de 14, porquanto específicas em detrimento do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual resta afastada a aplicação da Lei de Trânsito, conforme aventado nas linhas envolvidas. Por fim, importa assinalar que a lavratura do auto de infração se deu segundo os requisitos do artigo 51, inciso parágrafo 1º do Decreto 8.444/2015, trazidos ainda no artigo 80 da Resolução Normativa 105/2017, ao passo que obedeci da forma prevista em lei. Assim, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto por indeferir o termo do recurso, mantendo o auto de infração 37.562 de 18/8/19. Conselheiro Paulo, só uma pergunta, mas eu estou confirmando aqui nos autos, sobre a questão do bis in idem, são dois autos de infração ocorridos em dias diferentes, relacionados e veículos diferentes, né? Não, no mesmo veículo. Eles aqui, eles tentam fazer uma confusão, a defesa se abrange a isso, tenta criar a mesma penalidade, sabe, duas vezes. A ideia deles, né? Eles tentam passar isso. E, na realidade, é uma defesa incoerente. Não houve isso. É uma única que foi duas vezes citada. Tá? Não, mas a minha dúvida é exatamente essa. A gente está tratando aqui de dois autos de infração, dois processos diferentes, ou seja, duas multas, duas penalidades. A dúvida é sobre o argumento de bis in idem, se a gente, de fato, não estaria aplicando duas multas, duas penalidades sobre uma mesma infração. Por isso, meu questionamento sobre... O processo tem dois autos de infração? No mesmo processo? São dois processos. Fazendo em bloco. Fazendo em Dois bloco. processos. Sim, está fazendo em bloco. Então, são veículos diferentes. Sim, a manifestação nesse processo exclusivo, sabe, nesse primeiro, é que ele fala do bis in idem, seria cobrança em dobro, porque isso... Não é em relação ao outro processo, não. Não. São coisas distintas, são atos distintos. Não, tá ok. Tá, ele é que tenta confundir. Tá ótimo. Não, tá ok. Eu passo então a palavra para a professora Natália, para esse voto. Professor Sérgio. Concordo também, presidente. Tá ótimo. Nós fazemos os dois já, ou você vai fazer a leitura do outro também? Ou não? Posso fazer. Não sabe. Se é o mesmo relatório, voto. Não, então a gente fica dispensado para a leitura do segundo voto, tá? Então, profiro o resultado, por unanimidade, o Conselho Regulador aprovou o voto do professor Paulo Thiago, frente processo 2019-000-290, 6268, 2019-000-290-06269, interessado, transportadora turística Petito Limitado. Podemos passar para o próximo processo? Passamos ao item 3.4 da pauta, processo número 2019-000-2900-4676, interessado expresso São Luís Limitado. Trata-se do auto de infração lavrado em face da empresa São Luís, o qual a empresa foi oficiada através de uma reclamação de um manifestante. No entanto, conforme manifestação número 2019-012-193 da ouvidoria da AGR,
a empresa quedou-se inerte, acarretando-se assim a infração do disposto no artigo 13, inciso 1 da Resolução Normativa 17/2014. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 22 de 8 de 19, decidiu por manter o auto de infração 37.752 em nome da empresa Express São Luís Limitada, por descumprimento da legislação vigente. Após a autuada foi devidamente notificada em 3 de 9 de 19 para apresentar recurso em 10 dias. No dia 9 de 9 de 19, a autuada protocolizou sua peça recursal, demonstrando, portanto, tempestivo respectivo recurso. Em seu recurso, ela alega: o agente fiscal lavrou o auto de infração em 5 de 7 de 19 por suposta infração ocorrida no dia 4 de 7 de 19. O referido auto foi lavrado em desacordo com as disposições contidas no Decreto 4648 de 96. A falta de qualquer um dos requisitos contidos no artigo 103 do Decreto 4648 de 96 causa nulidade do auto de infração em função das inobservâncias das formalidades que a tornam inidônea a aplicação das multas. Ao final, a parte autuada requer a anulação do auto de infração. Preliminarmente, reconheço do recurso apresentado, tendo em vista sua tempestividade e os presentes requisitos para sua admissão. Quanto à fundamentação da base do Decreto 4648 de 96, ao afirmar que o auto de infração fere as disposições do mesmo, tal argumento cai por terra ao verificarmos que o referido decreto foi revogado pelo Decreto 8444 de 2015, fato este que prejudica toda a argumentação com base nesse dispositivo. De fato que o autuado não prestou as informações no prazo estabelecido pela ouvidoria da AGR, conforme artigo 13, inciso 1 da Resolução Normativa 17/2014. Conforme o procedimento interno, o usuário fez uma reclamação na ouvidoria da AGR. Esta autarquia deu um prazo conforme a lei para a empresa se manifestar a respeito das informações solicitadas, o que não ocorreu. Atenta-se para o fato, conforme observado nos autos, que a lavratura do auto se deu conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, no que se refere à competência, objeto, motivo, forma e finalidade, não se verificando nenhum erro que possa invalidá-la ou anulá-la. Diante da precariedade dos argumentos e fundamentos do recurso, ora em análise, que de forma alguma prejudica a validade deste auto de infração, assim, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para o mesmo seja anulado, voto por indeferir os termos do recurso, mantendo o auto de infração 37.752 de 4 de 7 de 19. É como voto. Concordo também, presidente. Unanimidade, então, por um voto do senhor Paulo Chagas, 9.796, Estado de Impressão Luiz. Thiago, próximo processo. Item 3.5 da pauta, processo número 2018.00.29.008223, interessado UTB, União Transporte Brasília Limitada. Trata-se de defesa face ao auto de infração acima, lavrado em desfavor do interessado pelo descumprimento de norma relativa ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, ao realizar viagem no trecho Campo Norte a Alto Horizonte, transportando 10 passageiros, portanto, acima da capacidade autorizada pelo veículo, placa PAN 7083, conforme relatório de fiscalização e termo de qualificação anexo aos autos. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 15 de 3 de 19, decidiu por manter o auto de infração 36.239
em nome da empresa União Transporte Brasília, por descumprimento da legislação vigente. Após a autuada, foi devidamente notificada para apresentar recurso no prazo de 10 dias. No dia 15/4/19, a autuada protocolou sua peça recursal, demonstrando, portanto, tempestivo o respectivo recurso. Em recurso, alega a parte autuada, ratificando os mesmos termos da defesa. O princípio que não excedeu a lotação autorizada para o veículo envolvido na ocorrência, uma vez que sua capacidade total é de 81 passageiros, sendo 46 sentados e 35 em pé. Acrescenta que a empresa tem autorização para operar no serviço semiurbano da linha convencional Campinorte Alto Horizonte, conforme resolução 135/18 da GE, destacando que a Lei Estadual 18.673/14 permite o transporte de passageiros em pé. Afirma também que o Decreto Federal 2521 de 98 traz a mesma permissão para transportar passageiros em pé nas linhas semiurbana, bem como na a Resolução 4130/2003 da ANTT. Estabelece que a capacidade total do veículo é a somatória das quantidades máximas dos passageiros sentados e em pé. Esclarece que o veículo urbano é todo preparado para transportar passageiros em pé, pois observa as exigências da ABNT no tocante aos requisitos mínimos de segurança, conforto, acessibilidade e mobilidade. Com esses argumentos, pede anulação do auto de infração. Preliminarmente, reconheço o recurso apresentado, tendo em vista sua tempestividade presente aos requisitos para sua admissão. Objetivamente, verifica-se que os termos apresentados no recurso traduzem fielmente os argumentos, uma vez apresentados em peça de defesa, devidamente refutados pelo relator em primeira instância, conforme vê-se a seguir. Com efeito, na data da infração ocorrida em 13/11/18, a Lei Estadual 18.673/14 vedava o transporte dos passageiros em pé, salvo para prestação de socorro em caso de acidente ou avaria, e ainda em percurso de pequena distância, com emprego de velocidade reduzida, e somente a partir de 20/12/18 foi autorizado o transporte de passageiros em pé nas linhas intermunicipais, até o limite de 50% da capacidade do veículo, conforme modificação introduzida pela Lei 20.128/18. Quanto ao Decreto Federal 2521 de 98 e a Resolução 4130 de 2013, a ANTT, citados pela defesa para amparar seus argumentos, devemos ater que as referidas normas se aplicam somente no âmbito federal, ou seja, dizem respeito apenas ao serviço de transporte interestadual ou internacional de passageiros, portanto, sem qualquer interferência ou prevalência sobre os regulamentos editados pela GR. Lembrando que, em razão de sua competência residual, cabe aos Estados-membros da Federação exercer a regulação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e que, no caso do Estado de Goiás, essa atribuição foi conferida à AGR, por meio de Lei Estadual 13.569 de 99. Nos termos destacados, pode-se traduzir que a citação da qual a autuada fundamenta seus argumentos carece de temporalidade relativa à norma, ou seja, a autorização para transportar o excedente de 50% da capacidade do veículo não estava vigente na data da ocorrência da infração, o que prejudica por inteiro a argumentação apresentada nos termos recursais. Em tempo, fica claro também a não aplicabilidade da Resolução 4.101 de 2013 da ANTT, dada a competência residual atribuída e bastante explanada no relatório de primeira instância. Por isso, considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois ao ser lavrado atende às formalidades legais e a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que ele seja anulado, voto por indeferir o termo do recurso, mantendo a autorização 36.239 de 13/11/18.
Considerando Natália. Sérgio. Acompanhe com a observação que mesmo a lei de 2018, que autorizava o transporte passageiro 50% de capacidade, essa lei foi revogada, foi objeto de uma ADIM pelo Ministério Público, ela foi revogada mesmo ela vigiu por 3 meses até a cautelar. Então, a gente tem esse parecer lá na Procuradoria que estabelece esses marcos temporais. Não pode, podia 50%, não pode de novo. Durante esses 3 meses que ela vigiu, a ocorrência, se ocorresse algum CCA, o ano da GR, processo de declarando, está autorizado. 50%. Só um de 3 meses ela vigiu. Depois ela podia um aviso. Isso, exatamente. Não é só uma parte, foi Professor Carlos. Eu prefiro... Não, é a mesma coisa. O resultado é a mesma coisa. Pois é, mas esse período de 3 meses esse não é o 3 período do auto de infração. É o período do auto de infração? Pois é. Eu prefiro verificar melhor isso. Deixa só. Ele é anterior. O auto de infração é de quando? O auto de infração é de 15/4/19. Não. Ela só vigiu 3 meses. E ela é de 2018. Então, com certeza, que muda esse auto de infração aí não é da data, não. Não é. Aí tem o número do auto de infração. Eu vejo que se o conselheiro relator tem dúvida, então eu queria então tirar de pauta. Eu consigo confirmar aqui. Conselheiro, eu estou com uma dúvida aqui também, não sei se foi alguma suficiência minha, a interessada, né? O TB, processo é o mesmo, 36.239, Isso. valor de uma penalidade aqui é 708 por passageiro, e no outro processo 3.6, também é o TB, com o mesmo número de processo, a penalidade é 477, entendeu? A incidência. Incidência, Por isso. o mesmo número de processo. Eu vi também. O mesmo processo. O mesmo número? Talvez O mesmo número da infração, o processo. Vamos conferir, porque o processo é diferente, o processo. Certo. Está repetido o número de infração. Talvez só São 2 processos. Deve ser da cada E incidência. o auto de infração? O mesmo? Não. Auto de infração é outro. Mas está aqui com o mesmo número, né? Pelo menos o mesmo número da infração, mas o número do processo está diferente. Exato. O auto de infração está aqui. Foi erro meu na elaboração da pauta. Tá. Então, essa foi minha dúvida. É isso. Mas o número do processo é diferente. Um é 82. Entendi, não. Configura com relação ao auto de infração, que foi o mesmo. É o auto de infração diferente, é o 35045. Fechando aqui o conselheiro Paulo, o processo seguinte, 1677, que trata do auto de infração também contra o UTB, ele também trata de excesso de passageiros. Você tem aí a confirmação de que esse auto foi elaborado fora do período de vigência da lei que está. Pois é. Não tiver, Eu prefiro deixado de recolher, tá? ele traz com Nos autos do processo, tem as datas dos autos de infração. Tem. Não, esses 3 meses é que A período. gente não tem aqui exatamente qual o período dos 3 meses, então eu Isso. deixo para falar Seria para colocar a data, né? Isso. Então, vamos passar. A gente tira de pauta os 3.5.6 e vamos direto, então, Thiago, para o fato do Isso. Item 4, apresentação e discussão de processos com requerimento de relatoria do conselheiro Carlos Alberto Peixoto. Item 4.1, processo 2020, 000, 2900, 0262, interessado expresso São Luís Limitada. Presidente, com a permissão do senhor e os demais conselheiros, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio aqui antes de eu relatar meus processos. A perda de um servidor nosso aqui na semana passada, Freire, que foi levado por essa doença maldita aí pelo Covid-19,
Então, antes de relatar, um servidor competente, exemplo de humildade, capacidade, assim, eu gostaria de pedir aqui a permissão de todos, para que a gente fizesse uma homenagem póstuma aí para ele, de 1 minuto de silêncio. Claro. Deferido, muito correta a homenagem. Obrigado, presidente. Processo Expressão Luiz, 2020, final 0262, artigo 11, inciso 24 da Resolução 297/2007, antecipar ou retardar, sem justificativa, horário de partida da viagem. Trata-se de recurso em face da decisão da Câmara de Julgamento, da GR, em manter o auto de infração acima lavrado em desfavor do interessado, em descumprimento da norma relativa ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiro, ao retardar, para as 13h59, sem qualquer justificativa, partida de viagem programada para as 13 horas do dia 15 de janeiro de 2021, na linha Goiânia-Mineiros, conforme o relatório da fiscalização. Notificada acerca da penalidade, o interessado impetrou recurso através do procurador regularmente constituído aqui, alegando a nulidade do auto de infração, sob o argumento que o ato administrativo não foi lavrado no momento e no local da infração, já que sua lavratura ocorreu no dia 16 de janeiro, por suposta infração cometida no dia 15, que não é verdade, né, que nós temos aqui a prova, né, do nosso agente, nosso fiscal, um testemunha que foi no dia 15 mesmo. Ele está falando que foi dia 16, mas foi dia 15, e ele retardou mesmo 1 hora, né? Ou a partida lá do terminal rodoviário de Goiânia. Com essa argumentação, a parte interessada pede o cancelamento da auto de infração, instruiu o recurso com os documentos e anexos, para que não tem nenhuma justificativa aqui que possa mudar o auto de infração do nosso fiscal, e em segundo, a cópia do auto de infração juntada aos autos da amostra do ato administrativo foi lavrada em flagrante, né, como eu disse aqui, durante a fiscalização lá no terminal rodoviário, portanto, no local, após o cometimento da infração, o fato que contradiz de maneira inequívoca as alegações do recorrente. Em razão disso, levando em conta o teor da impugnação apresentada, nego o provimento do recurso e mantém a penalidade praticada pelo nosso fiscal, e o valor da multa é em R$ 1.495,09. Recebeu o voto e manter a penalidade. Ok. Conselheiro Paulo, conselheiro Natália, conselheiro Sérgio. Ok, por unanimidade, então, o Conselho Regulador aprovou o voto do conselheiro Carlos no processo 2020 000-290 00262, interessado Expresso São Luís. Próximo item da pauta. Item 4.2, processo 2020 00029004443, interessada Real Maia Transportes Terrestres Eireli EPP. Processo 2019, final 8791, artigo 6º, inciso 2º da Lei 18.673/2014. Realizar transporte intermunicipal de passageiros sem a devida e regular concessão, permissão e autorização na forma da lei. Consta no auto de infração que a empresa utilizou da linha federal interestadual Aparecida de Goiânia, Novo Acordo, Tocantins, para transportar 4 passageiros em percurso intermunicipal do estado de Goiás, sendo que 2 na linha Goiânia-São Miguel, do Araguaia, 1 Goiânia-Mozarlândia e 1 Goiânia-Nova Crixás.
A empresa foi notificada na forma legal em 17 de fevereiro de 2021, conforme aviso do recebimento do auto aqui de infração pelo nosso fiscal e pela nossa gerência de transporte. Apresentou recurso em 17 de março de 2021, portanto, fora do prazo, né, de 10 dias. Ela apresentou recurso depois de 30 dias após o auto de infração. E está justificando aqui, falando que foi no prazo permitido pela nossa lei. Primeiro, o auto foi lavado um erro, né, dizendo ele ressaltou também que ele já tinha permissão a NTT para fazer transporte, ele tem autorização para fazer daqui para lá para Tocantins, né? Informou que executa serviço de linha estadual citada com autorização do Poder Judiciário, que não tem nada a ver, né, com a linha intermunicipal, né? E observando que a autuada protocolou o recurso após o prazo legal também, depois de 30 dias de infração, o agente fiscal constatou que a empresa autuada utilizou da autorização da linha federal interestadual de Aparecida de Goiânia, Novo Acordo Tocantins, para transportar o passageiro em percurso intermunicipal do estado, sendo que o trecho Goiânia, São Miguel do Araguaia, Mozarlândia e Nova Crixás não tem nenhuma autorização da empresa daqui da GR para fazer esse transporte intermunicipal, né? Sem autorização, claro, né? Ele transportou sem a nossa autorização. E como instrumento de prova dos fatos, o agente fiscal anexou os autos do termo de qualificação dos passageiros, contendo o nome completo e o número das RGs dos passageiros também que ele estava transportando, com todas as provas mencionadas. Então, ele não tem como a gente, não tem como justificar e autorizar, tem que manter aí o auto de infração. Não, o preço não tem aqui, não tá especificado. Tem aqui o valor do auto da infração. Não está no relatório o preço. Não. Se ele pagou por isso, um trecho estadual, se ele pagou e a empresa pode vender. Repetindo, tá? O seu microfone pegou. Ficou baixo. Repetindo, eu já fiz divergência em votos nesse sentido, senhor presidente, porque eu entendo que se o passageiro pagou o preço integral do trecho, a gente não pode penalizar, porque nós estaríamos ferindo o direito sagrado de ir e vir do passageiro, de embarcar e desembarcar onde ele bem entenda, desde, evidentemente, que seja em pontos de embarque e desembarque autorizados, permitidos. Não é? Se ele pagou o preço integral do trecho, presidente, nós não podemos penalizar. Entendo eu. Outra coisa, é uma solicitação antiga da NTT, numa reunião que eu tive com eles lá, que a AGR autorizasse e permitisse as linhas que fazem o transporte interestadual de passageiros e detém também a concessão, precisa saber se ele detém a concessão do trecho intermunicipal, se utilizasse os mesmos veículos. Inclusive, para poder aprimorar e oferecer mais alternativas de transporte à população. É uma solicitação antiga da NTT, e eu venho defendendo essa tese já há algum tempo aqui na GE. Então, por dois motivos aqui, eu gostaria de que se verificasse. Primeiro, se ele é detentor do trecho intermunicipal. Interestadual, está claro que ele porque tem autorização da NTT. Tem que saber se ele é detentor do trecho intermunicipal. Não, eu também estou com 3 processos iguais. Não é detentor do trecho municipal. Agora, o segundo processo. Segunda questão, se os passageiros pagaram o valor integral do trecho, que isso é a empresa sessão. Ela faz a linha interestadual e ela sessão. Por exemplo, presidente, o trecho é de... qual o nome das cidades aí? Nova Crixás, aqui, ó.
Aparecida de Goiânia, Nova Cor, Transporte Trecho Goiânia, São Miguel do Araguaia, Mozarlândia, Nova Crixás. É esse trecho, mas o trecho final, qual que é o... Nova Cor, Tocantins. Nova Cor, Tocantins. Então, se ele pagou, senhor presidente, o preço da passagem de Goiânia a Novo Acordo, e ele embarcou em São Miguel e desceu em Palmeirópolis, por exemplo, é um direito dele. É um direito do passageiro. Direito de ir e vir. Ele embarca, desembarca, a gente não pode obstacular isso. E também não podemos penalizar. Por isso que eu já pedi em processos anteriores que, nesses casos, sempre se conste qual o valor da passagem. E os nossos fiscais não estão fazendo isso. Porque agora, o que a empresa não pode fazer é fracionar o preço. Aí eu vou comprar esse trecho aqui, ó, de São Miguel a Palmeirópolis, eu vou comprar de você aí R$5, R$10. Sim. Eu tenho algumas considerações sobre isso. Eu tendo a ter uma visão muito mais também liberal em relação a esses casos, de que é um direito do passageiro descer onde ele quiser. Agora, tem que verificar, acho que algumas condições têm que ser atendidas para isso. Primeiro, tem que verificar se de fato a companhia não vendeu a passagem por trecho fracionado. Segundo ponto, por que ela está fazendo paradas em municípios, como Mineiros, Nosso Crixás, porque ela não possui autorização para atuar. Se ela tiver autorização para atuar, por exemplo, entre Mineiros e Nova Cor, né, qual é o nome do município? Nova Cor, Tocantins. Se ela tem uma concessão para transportar entre Crixás ou Mineiros e essa cidade de Tocantins, e por isso ela tem que fazer parada naquele município, isso pode viabilizar, de fato, a descida de passageiros ali. Agora, se ela tem só um trecho, Goiânia, Tocantins, para fazer, por que razão ela para nesses outros municípios, se não para viabilizar o transporte intermunicipal? Eu acho que esse é um ponto. Tem que verificar se ela tem razão para parar naqueles municípios. Eu acho que isso é uma condição que tem que ser verificada. Ela pode vender o trecho de São Miguel do Araguaia a Nova Cor. É isso que eu falei. Ela tem essa concessão. Onde eu quiser. Aí eu também não posso autuar a empresa, porque o passageiro que comprou o pacote, um trecho inteiro, desceu em um trecho intermediário, onde o ônibus necessariamente tem que passar por conta das linhas interessantes que ele possui. Se a gente não tem essas informações dos autos sobre como que foi a situação concreta do caso, os detalhes, eu sugiro também que a gente talvez se retire de pauta esse caso, mas a sugestão, eu não coloco aqui, só não sei para participar, mas... Aqui está claro aqui, que ele pegou passageiro em Goiânia, e tem para São Miguel do Araguaia. Aqui está claro, presidente, que ele pegou passageiro aqui em Goiânia, levou para São Miguel do Araguaia, de São Miguel também para de Mozarlândia para Nova Crixás, né? Agora, com relação se cobrou o bilhete inteiro, se foi parcial, isso, claro, sabendo a própria empresa, né, que tem esse direito, que é permitido pela NTT, acho que ele poderia ter apresentado aqui como um recurso, aí, como prova, né? Como prova. Aqui está claro que eles cobraram, e com certeza o passageiro vai pagar, não paga a passagem inteira de Tocantins até que a Aparecida de Goiânia. Depende, mas são poucos. Poucos. Ele não tinha que apresentar. A empresa apresentou recurso festivo, mas não apresentou esse argumento. Não tem nenhum tipo de argumento. E outra coisa, é reincidente também. Já teve outros casos aqui, no ano passado, que eu dei dessa mesma empresa fazendo esse mesmo percurso, né, interestadual, né, e pegando passageiro aqui no interior, nessa mesma rota. Tá? Então, eu vou manter... Não tem nada com relação ao preço da passagem que eles pagaram e tem um quantitativo aqui e o valor, né? Que tá. Não. Eu manteria minha sugestão, mas, obviamente, o Conselho Relator, eu não vou retirar de pauta a contragosto do Conselho Relator, a decisão dele, mas eu pediria para constar em pauta, tá? Em ata, duas recomendações, não só a subdivisão, mas duas recomendações da gerência de transportes,
que nos autos de infração relacionados a transporte fracionado por empresa concessionária de serviço interestadual, constasse o valor pago pelo passageiro que eventualmente desceu um trecho intermunicipal e se a empresa autuada possui razão prática de parar naquele município por eventual outro trecho interestadual que ela possui autorização. A própria autorização da NTT fala onde ela pode parar. Então, isso eu acho que conste na audição quais são os municípios que ela possui autorização para parar, para verificar se aquela parada ali se justifica ou não, né? E se o passageiro comprou o trecho inteiro ou não. Eu acho que essas informações devem constar no auto de infração, sob pena de, eventualmente, a gente ter talvez aí uma rejeição do auto por falta de informação. Essa informação para a gerente de transporte. Eu poderia fazer uma sugestão? Sempre todo órgão de ação, independente desse cara, constate o valor que essa passagem pode. Pelo passageiro. As declarações geralmente, eu estou estranhando, que geralmente as declarações dos passageiros, se for a declaração do passageiro, nesse caso específico, centros por ano, e lá o fiscal discrimina o preço que ele foi. Esse não discriminou, mas geralmente discrimina. Além disso também, viu, presidente, até o prazo de 10 dias, eles foram eles vieram entrar com recurso 30 dias depois do auto de infração também, e tem um prazo de 10. Joia. Entendeu? Então, esse processo é analisado mesmo. Não, é intempestivo, então. É intempestivo? Então, não precisava nem tentar. Então, intempestivo o recurso, então, na verdade, não deveria ter sido. Mas, ok, eu vou criar os votos para os demais, para o senhor Paulo Thiago. Acompanha a ideia de notificar e acompanha os votos. Essa ideia já foi sugerida aqui em outras reuniões pelo conselheiro, inclusive, Sérgio Lucas, já foi sugerida. Vou encaminhar isso. Eu acredito que, claro, acho que, sabendo disso, o Siscai deveria ter colocado realmente aqui o valor da passagem, né, e a quantidade de passageiros de um trecho para o outro. Mas questão seguinte, com relação a esse trecho, né, a esse trecho e pode colocar dentro do próprio auto-infração, né, e colocar a quantidade de passageiros que foram deslocar de um trecho para o outro. Conselheira Natália. Eu acompanho, presidente, mesmo porque eu tenho 3 processos que eu vou apreciar agora, onde consta, inclusive, auxílio dos nossos fiscais e dos fiscais da NTT. Tá ótimo. Conselheiro Sérgio, então. Eu vou fazer essa divergência, presidente. Ok. Eu vou abrir essa divergência. Tá joia. Então, por 3 votos a 1, aprovado o voto do conselheiro Carlos relativo ao processo de final 4443, correto? 8791. Não, 0443. 0443. Desculpa, 0443. Exato. Interessado Real Maia Transporte Terrestre. Ok. Podemos passar para o próximo item da pauta, Thiago? Item 5 da pauta, apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Item 5.1, processo 2019-00-2900-3451, interessado Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa de Goiás. Obrigado. Processo final 3451, interessado Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa, por infração ao artigo 6º da Lei Estadual 18.673, 2014, prestar serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, autorização, permissão na forma legal. Senhor presidente, esse é aquele serviço de caráter social que se faz pelas prefeituras, usualmente se faz pelas prefeituras, e que o requisito mínimo exigido é que se cadastre no órgão competente, que no caso é a GR. Esse caso específico da Prefeitura de Santa Rosa, inclusive com a aquiescência da própria gerência de transporte, da Procuradoria Setorial dessa casa,
em ambos os casos, e também no caso desse conselheiro que vai acompanhar os dois pareceres já citados, ele solicita anulação, uma vez que a tipificação exarada no auto de infração está equivocada. A prefeitura municipal, o fundo municipal, estava cadastrado na GR, portanto, ele não poderia ser em curso na lei do clandestino, que é a 18.673. Então, em virtude do erro de tipificação legal, esse conselheiro, acompanhando os pareceres da gerência de transporte e da procuradoria setorial e do próprio entendimento, solicita anulação do auto de infração. Como voto? Por que, conselheiro Sérgio? Eu também queria fazer uma observação sobre esse processo. A gente, nesse pouco tempo que eu estou aqui, eu já recebi percebi algumas demandas sobre prefeituras que têm transporte de passageiros de cidadãos do município, pequenos, para Goiânia, para atendimento de saúde, e realmente eu entendo que a nossa norma, tá, de cadastramento de fretamento, inclusive nesse caso transporte vinculado, ela tem alguns engessamentos, né, que eu creio injustificáveis, que acabam atrapalhando o cadastramento desses veículos para um serviço que é social, não tem fins lucrativos, levar passageiros para receberem tratamento de saúde. Então, eu não apenas acompanho a recomendação de anulação desse auto de infração, porque de fato verificou-se nos autos que o veículo tem sim cadastro aqui na GR, tá? Muito embora ele esteja no nome do fundo e não da prefeitura, né? Mas de fato a recomendação da Procuradoria e da nossa gerência de transporte é pela anulação, perfeito. Mas eu também já recomendei à nossa gerência de transportes avaliar uma reformulação da nossa resolução 159, correto? Acho que a resolução 159, para simplificar o processo de cadastramento de veículos para fretamento, principalmente veículos de transporte vinculado, seja de prefeituras, seja até de empresas mesmo que transportam seus funcionários para alguma atividade de trabalho para a empresa, vão e voltam. Eu acho que a gente tem que simplificar essa forma de cadastramento, porque a não simplificação que gera, eventualmente, a clandestinidade ou a irregularidade. Então, eu sugiro a anulação e já recomendei a gerência de transporte avaliar uma proposta de simplificação da nossa norma que trata desse cadastramento de veículos que tem fim social e não tem fins lucrativos. Conselheiro Carlos? Acompanho. Então, para a unidade, recomendou-se anulação do auto de infração relacionado ao processo 2019-000-290-034-51. Podemos ir para o próximo, Thiago. Item 6 da pauta, apresentação e discussão de processos a serem relatados pela conselheira Natália Maria Bricenho Spadoni. Item 6.1, processo 2021 000-2900-0640. Interessado, Cooperativa dos Profissionais Autônomos de Transporte Alternativo. O relatório. Trata-se de um processo encaminhado ao Conselho Regulador da GR para apreciação e deliberação acerca do cancelamento do auto de infração número 40.684, tendo em vista a ocorrência do erro de lavratura do documento, um erro material que foi constatado e informado pelo próprio fiscal por meio de relatório circunstanciado. Na ocasião, foi informado pelo fiscal que estava no pátio da Ditur de Lusiânia e, ao invés de olhar a placa do veículo infrator, olhou para outro veículo presente no pátio, então semelhante ao autuado, anotando a placa errada. A placa erroneamente inscrita no auto de infração número 40.684 é a JJF 7156. Foi lavrado novo auto de infração sob o número 40.685, constando a placa correta, JHR 6683, em substituição do documento anterior. Manifestando os autos à gerência de transporte, sugeriu a anulação desse auto de infração. Em seguida, essa conselheira é designada para relatar
o feito junto ao Conselho Regulador. Tem que passar pelo primeiro instante. Sim. Veio direto para o Veio direto. Fundamentação e voto. Não restam dúvidas que o erro material no auto de infração configura irregularidade capaz de gerar prejuízo a terceiro e é passível de nulidade. Ademais, o lançamento correto da placa do veículo é elemento indispensável para o preenchimento do auto de infração, conforme o artigo 18, inciso 4 da Legislação 997 de 2007. Muito embora o referido erro ser realmente material, por conseguinte, passível de saneamento para efeito de convalidar o ato administrativo, essa medida saneadora só é permitida até a fase anterior à notificação de autuação, conforme disposto no artigo 17, parágrafo 1º da mesma resolução citada, nos seguintes termos. Artigo 17. No exercício das atividades de fiscalização, de que trata essa resolução, constatada a ocorrência de qualquer infração no momento que essa ocorrer, deverá ser lavrado o respectivo auto de infração. Parágrafo 1º. Constatado o erro formal no auto de infração de que trata este artigo, em decisão motivada, o setor competente deverá corrigi-lo até a notificação. No caso vertente, o erro foi corrigido com a lavratura do auto de infração 40.685, que tramita no processo 2021-0629, de maneira que o auto de infração 40.684 não pode ser aproveitado. Em caso, não será analisado o mérito da existência ou não do cometimento da infração imputada ao autuado, mas tão somente a ocorrência de irregularidade que torne ineficaz o auto de infração, em razão da desobediência dos requisitos inerentes à prática do referido ato administrativo. Neste contexto, configurado o erro na prática do ato administrativo, a administração pública tem o dever e poder de declarar ex officio a ilegalidade deste ato irregular, com base na sua prerrogativa de autotutela administrativa, comparada na jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, através das súmulas 346 e 473. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, voto pela anulação do auto de infração. Ao meu voto. Eu vou fazer aqui também uma observação, presidente, conselheiros, porque se a nulidade, e não é nem anulação, é nulidade do auto, ela está configurada e a própria lei estadual determina que se eu gostaria de ouvir a opinião do procurador, se a própria lei diz que a nulidade deve ser declarada ex officio, não precisa vir no conselho. É um ato administrativo que pode ser decidido diretamente na presidência, que é o encarregado administrativo. Esses autos, primeiro, eles não cumprem o duplo grau de jurisdição necessários. Não passam na primeira Câmara de Julgamento e vêm para cá para o Conselho. Quer dizer, já seria uma tramitação equivocada. E aqui eu tenho que dar a mão à palmatória, porque esse conselheiro, de certa feita, fez a sugestão de que os autos que fossem revés, as notificações evidentemente procedidas de maneira legal, e o interessado se quedasse inerte, esses processos deveriam ser, para cumprir o princípio da economicidade da administração pública, ir diretamente para o Conselho. Na ocasião, eu fiz essa sugestão. Hoje, eu já penso diferente. A gente não pode quebrar o duplo grau de jurisdição, em circunstância nenhuma. Mas, nesse caso específico, nos trata de matéria a ser apreciada. Como diz a própria lei, é uma nulidade a ser declarada ex officio, independente de julgamento. E quem é que tem que declarar essa nulidade é o presidente da AGR, que é a personalidade jurídica responsável para isso. Então, esses autos que o próprio fiscal anula, e ele junta as 3 folhas no bloco, ele grampeia as 3 folhas no bloco, declara ali que foi ou por motivo de rasura, ou por motivo de preenchimento errado, ou qualquer erro formal, ele grampeia, esse auto não vale, ele não tem que ser discutido aqui, ele não tem que ser votado.
Ele já está anulado. Apenas para que configure, que se registre essa anulação de maneira ex-oficiosa, é que tem que ir diretamente para o presidente. Esse é o entendimento desse conselheiro. Né? Até também para cumprir o princípio da economicidade, para que a gente não fique votando e julgando o processo aqui, que não precisariam, a rigor, passar nem pela Câmara de Julgamento e menos ainda pelo Conselho de Regulação. Esse o entendimento. Agora, é um entendimento que vale como sugestão, não como divergência do voto, uma vez que já está a matéria configurada, o processo já está aqui. Mas entendo ser desnecessário. Né? Agora, é matéria pacificada, não é nem questão de eu votar a favor ou contra, ele já está anulado, o auto já está anulado. E não é, aliás, anulado não, ele é nulo, não é nem questão de anulação. Ele é nulo na sua origem. Então, é declarar a nulidade do auto. Né? Essa é só a questão Doutor Felipe, gostaria de fazer algum comentário a respeito desse ponto colocado pelo conselheiro Sérgio? Bom dia a todos. Caso, essa matéria tem que ser examinada porque a decisão monocrática do presidente, e ela está presente no artigo 16, inciso 1 da Lei de Regulação da GR, de Regulamentação da GR, permite que, de fato, algumas matérias sejam decididas monocraticamente pelo presidente, com a ressalva de que pode existir posterior deliberação do Conselho, se for o caso. Então, seria necessário regulamentar esse dispositivo, trazer essas matérias, que seriam objeto de decisão monocrática, para não violar, a depender da matéria, a decisão colegiada também. Mas o conselheiro Sérgio tem razão, existe previsão, só que ela tem que ser objeto de regulamentação. Ok. De todo modo, na verdade, esse processo nem passou pela Câmara de Julgamento, que deveria ter, talvez, anulado de pronto também, ou declarado nulidade do ato, antes de chegar ao Conselho. De todo modo, eu colho os demais votos, então, a respeito desse processo. O conselheiro Sérgio já acompanha, né? Carlos? Acompanho, presidente. Conselheiro Paulo. Então, por unanimidade, aprovado o voto da conselheira Natália, relativo ao processo 2021-000-290, 00640, que aprovou a anulação do auto de infração 40.684. Próximo da pauta. Item 6.2, processo 2019, 000-2900-7998, interessada Viação Araguarina Limitada. Relatório. Pegou o áudio de alguém aí? Não. Pegou? Não? Tá. Relatório. Trata-se de auto de infração número 37931, lavrado em face da empresa Viação Araguarina Limitada. Em fiscalização realizada na GO 415, perímetro urbano do município de Goianápolis, às 17h30 do dia 14 de novembro de 2019. Linha Anápolis-Goianápolis. Em razão de transporte de passageiro em número superior à lotação autorizada para o veículo, gerando multa por passageiro excedente, com fulcro no artigo 10, inciso 14 da Resolução 297/2007. No auto de infração, há a observação de que o veículo com a capacidade de transportar 51 passageiros sentados realizava o transporte de 91, sendo 40 passageiros em pé. A empresa foi notificada de forma legal,
em 10 de dezembro de 2019, conforme aviso de recebimento AR. Apresentou sua defesa em 20 de dezembro de 2019, dentro do prazo. Na defesa, a empresa se manifestou alegando a falta de requisito forma na lavratura do auto de infração, uma vez que o fiscal deixou de mencionar o nome dos supostos passageiros excedentes, aduzindo que não admite convalidação do ato administrativo, o que acarretaria na nulidade do auto de infração. Encaminhado para a sessão da Câmara de Julgamento, o relator indeferiu o pedido da nulidade da defesa e manteve incólume o auto de infração 37931. A empresa foi notificada da decisão em 3 de fevereiro de 2021. E resignada, a autuada interpôs recurso em 12 de fevereiro de 2021, dentro do prazo legal, alegando a ausência dos requisitos forma e motivo na lavratura do auto de infração. Aduz a empresa que não foi punida por excesso de passageiros, mas sim por transportar passageiros em pé, caracterizando distorção na aplicação da autuação, uma vez que tal prática é permitida no serviço semiurbano, citado na Lei 18.673 de 2014, acrescida na Lei número 20.128/2018, que permite o transporte de passageiros em pé em veículos semiurbanos no limite de 50% de sua capacidade de passageiros sentados. Alega ainda que, para constatação do ato infracional, deve conter no auto a descrição dos dados dos passageiros que excediam a lotação veicular, o que ensejaria a nulidade do auto de infração em comento. É o breve relatório. Fundamentação e voto. Recebo o recurso, pois foi tempestivo. Quanto ao seu mérito, entretanto, infere-se na improcedência das alegações suscitadas por inconsistência no que se refere aos fatos apresentados, sendo que a autuada não negou a infração cometida e nem trouxe elemento que justificasse a anulação da decisão anterior, não tendo apresentado qualquer prova de suas argumentações no sentido de desconstituir a presente autuação, restando claro que o auto de infração em julgamento não padece de falta de motivo e nem de forma, como alega a empresa, já que o ato administrativo cumpriu todos os requisitos de legalidade para a lavratura do documento. A lavratura do auto se deu conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, no que se refere à competência, objeto, motivo, forma e finalidade, não se verificando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo. Com fulcro no artigo 10º, inciso 14 da Resolução 297 de 2007, que veda o transporte de passageiros em número superior à autorizada para o veículo, o agente fiscal constatou que haviam 40 passageiros excedentes à lotação autorizada para o veículo da placa NVQ 9283, da propriedade da Aviação Araguaína Limitada, conduzida pelo senhor Elias Luiz Aguiar. Note-se que não foi juntado aos autos termo qualificado dos passageiros transportados em número acima da capacidade autorizada para o veículo e nem foi indicado o motivo de ausência da documentação. Não obstante, não houve o cerceamento de defesa, pois foi respeitado os princípios constitucionais e infraconstitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dando à parte autuada a oportunidade da defesa em 10 dias após a notificação da autuação, conforme o artigo 19 da Resolução 297 de 2007. Como se observa no auto de infração e no relatório circunstanciado de operação, o agente fiscal descreve que, ao abordar o veículo da empresa que realizava a linha Anápolis-Goianápolis, constatou-se que estavam sendo transportados 91 passageiros, 40 passageiros excedendo a capacidade do veículo, que era de 51. Em contrapartida, por sua vez, a autuada insurge, alegando que não excedeu a lotação autorizada para o veículo,
uma vez que tem autorização de operação do serviço semiurbano na linha Anápolis-Goianápolis e que a Lei 18.673 de 14, em seu artigo 6º, inciso 1, permite transportar 50% da capacidade de lotação de passageiros em pé, no mencionado tipo de serviço. No entanto, é importante consignar que a Procuradoria Setorial dessa agência reguladora, unidade e jurídica dos processos que tramitam nessa autarquia, orientou, por meio do parecer número 53, oriundos dos autos 2019, 00029, 002814, os processos de natureza do presente, à luz da legislação vigente à época da lavratura dos autos de infração, no seguinte sentido. Dessa forma, para verificar a aplicabilidade da sanção por excesso de passageiros, necessário fixar os marcos temporais correspondentes ao contexto. Entre 21 de novembro de 2014 e 19 de janeiro de 2015, permitido o transporte de passageiros em pé em virtude da ausência de vedação legal, considerando que a vedação foi vetada pelo Poder Executivo. Entre 20 de janeiro de 2015 e 12 de junho de 2018, vedado o transporte de passageiros em pé, pois a parte final do dispositivo dispunha em percurso de pequena distância e executado com velocidade reduzida, conforme definido em regulamento. Nesse contexto, inexiste regulamentação até 18 de abril de 2018. Resolução Normativa número 124 de 2018, publicada em 8 de maio de 2018, que vedou expressamente o transporte de passageiros em pé no serviço semiurbano. Entre 13 de junho de 2018 e 2 de outubro de 2019, permitido o transporte até 50% da capacidade de lotação de passageiros em pé, tão somente na execução de serviços semiurbanos, cuja regulamentação exigida em lei até o presente momento não ocorreu. De 2 de outubro de 2019 até a atualidade, vedado o transporte de passageiros em pé no serviço semiurbano, por força da medida cautelar proferida no bojo da ADI número 51.66799 de 50.58. Exato. O auto de infração foi lavrado em 14 de novembro de 2019. Portanto, dentro do período que é vedado o transporte de passageiros em pé. O fiscal, dotado de fé pública, observa que no momento da abordagem existiam 40 passageiros em pé, configurando passageiros excedentes. Conclui-se, então, que, diante das circunstâncias e ainda com base no parecer supracitado, não há o que se falar em cancelamento do auto de infração em tela. Tendo em vista que o recurso apresentado não trouxe qualquer fato ou fundamento que justificasse a reforma da decisão proferida anteriormente, embasado no que consta dos autos, e levando-se em consideração que o procedimento foi regular, o voto é pela manutenção da infração em apreço. Então, meu voto, presidente. Um questionamento aqui. Aí fala que o processo já tinha sido julgado. Fala em nome de um relator aí, teve uma relatoria anterior. Isso é um processo de recurso ou revisão? Não, é recurso com julgamento. Ah, sim, sim. Então não é um recurso de revisão, não, né? Correto. Não, eu vou acompanhar o relator. Também acompanho. Por unanimidade, aprovamos o voto da conselheira Natália no processo 2019-000-290, 07998, interessado viação Araguarina, tá? Ressaltando realmente que é, na minha opinião, uma gravidade elevada dessa infração, colocando 40 pessoas em excesso no veículo, no transporte entre cidades e ao
o risco ele é multiplicado na proporção de pessoas incidentes, né? Então, realmente, acho que também é bem razoável. A multiplicação também do valor pelo número de passageiros incidentes também é bastante razoável. Então, salientar realmente a gravidade, de certa forma, tem a responsabilidade da empresa de colocar tantas pessoas incidentes no veículo de transporte de passageiros. 31.318 total. Pois é, mas quanto por excedente? Por passageiro excedente? 400 ou 700? 700. Então foi aplicada a incidência da quarta residência. Exatamente. Outra coisa, eu não sei se a matemática mudou, são quantos passageiros sentados? Foram 41 passageiros sentados, deixa eu ver. 50 sentados. 50% de 40 já está. Ainda assim, já estaria. Um pouco emitido. Sim. Então, passamos para o próximo item da pauta, 6.3, Thiago. Consulta a conselheira relatora em razão da identidade entre os interessados e a fundamentação da auto-infração, se deseja julgá-los em bloco. Gostaria. Solicito, presidente, autorização. Então, eu vou pautar agora os itens 6.3, 6.4 e 6.5 da pauta, são os processos 2020, final 4602, 2020, final 3509 e 2020, final 3600, todos tendo como interessada Real Maia Transporte Terrestre Eireli FPP. Relatório. Trata-se de auto de infração, número 40648, lavrado em nome da empresa Real Maia Transporte Terrestre Eireli, EPP, com base no inciso 2º do artigo 6º da Lei 18.673/2014, por estar realizando o transporte intermunicipal de passageiros sem a devida regulação, concessão, permissão ou autorização na forma da lei. Consta no auto de infração que a empresa utilizou da linha federal interestadual Teresina, Piauí, para Goiânia, Goiás, para transportar passageiros em percurso intermunicipal do estado de Goiás no trecho Uruaçu, Goiás, Anápolis, Goiás, sendo a passagem emitida na linha Altamira, Brasília. A empresa foi notificada em 17/11/2020, tendo apresentado a defesa administrativa em 21/10/2020, antes do recebimento da notificação de autuação. Contudo, a Câmara de Julgamento votou pela manutenção do auto de infração, notificada em 5 de maio de 2021. A empresa apresentou recurso em 12 de março de 2021, dentro do prazo legal de 10 dias. A empresa manifestou que só pode ser fiscalizada pela ANTT, que tem autorização judicial para transportar passageiros pelo percurso em que foi autuada, que não consta no auto de infração o número dos bilhetes e nome dos passageiros, bem como não ter sido notificada, fundamentando suas alegações em resolução normativa da ANTT. Ao final, requer seja anulado o auto de infração pelos motivos expostos. Fundamentação e voto. O recurso é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo legal de 10 dias. Não cabe, portanto, a alegação de que a empresa não foi notificada, uma vez que os avisos de recebimento foram devidamente cumpridos nas datas 17 de novembro de 2020 e 5 de março de 2021. Em relação aos argumentos e fundamentos apresentados na peça recursal, ora em análise, constata-se que a autuada não trouxe nos autos nada que já não tinha sido apresentado anteriormente em peças de defesa, que fora devidamente rebatida em relatório, que sustentou a decisão em primeira instância. Inicialmente, importa ressaltar que é de competência exclusiva da AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás. E ela o faz da forma legal, nos termos que dispõe o inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569 de 99. Do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º,
do decreto número 8.498, de 2 de dezembro de 2015, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Dessa forma, não cabe o argumento da recorrente de que apenas poderá ser autuada pela NTT. Posteriormente, destaca-se que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a regularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado, sendo que, no caso concreto, a recorrente não trouxe qualquer documento para desconstituir os fatos narrados pela fiscalização. A lavratura do auto se deu conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo contido no artigo 51 do parágrafo 1º do decreto 8.444 de 2015, no que se refere à competência, objeto, motivo, forma e finalidade, não se verificando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo. Sobre a alegação de que não consta no ato de infração o número dos bilhetes e nome dos passageiros, não procede. Uma vez foram anexadas aos autos fotos dos bilhetes em relação aos passageiros em formulário próprio. Portanto, não houve o cerceamento de defesa, pois foi respeitado o princípio constitucionais e infraconstitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dando à parte autuada a oportunidade de defesa em 10 dias após a notificação da autuação, conforme o artigo 19 da Resolução 297 de 2007. Em relação à autorização judicial apresentada pela defesa, verifica-se que todo o conteúdo mencionado se trata de permissão da empresa autuada em executar os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros, bem como o próprio processo número 0051598-51, final 3400, é indicado para a Agência Nacional de Transporte, a ANTT. Logo, a liminar ora apresentada não possui efeito no que diz respeito ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros dentro do estado de Goiás, sendo a AGR o órgão competente de regular, controlar e fiscalizar a matéria, conforme o amparo nas legislações nesse relatório. Tendo em vista o que consta nos autos, considerando que a autuada não apresentou argumentos, provas suficientes à descaracterização do auto de infração e que esse foi lavrado atendendo aos requisitos necessários à sua validade, o voto é pela manutenção do auto de infração. Esse voto, presidente, foi em relação aos três processos. E nesses processos, conselheiro Sérgio, consta, inclusive, auxílio dos fiscais da NTT, na hora que pegam o bilhete, está anexado num desses processos, o bilhete com uma linha, sendo que os passageiros embarcaram em outra cidade, não aqui constante na do bilhete. Deixa eu só repassar para o senhor quais foram. Cumprindo em determinação da Coordenação de Fiscalização de Transporte, realizamos fiscalização do TRP de São Miguel do Araguaia, a fim de verificar denúncia em desfavor da Real Maia Transportes Terrestres Eireli, a qual estaria realizando embarques de passageiros de São Miguel do Araguaia para Goiânia, o que foi presencialmente constatado por essa fiscalização, a qual constatou o embarque no terminal de 4 passageiros para Goiânia. Entretanto, a fim de burlar a fiscalização e operar serviço de transporte de passageiros, a infratora emitiu os bilhetes de passagens, constando como local de embarque a cidade de Araguaçu, Tocantins. Porém, essa fiscalização presente no terminal de São Miguel do Araguaia presenciou o embarque desses 4 passageiros anexos qualificados. Bilhetes de passagem emitidos são documentos fiscais do Estado
do Tocantins. Esse serviço de fiscalização contou com o apoio dos fiscais da NTT. E eles anexam o bilhete nos autos. Então, realmente, por isso, votei favorável ao conselheiro Carlos, porque já é reincidência da Real Maia. Agora reforça a minha divergência. Porque o que a senhora alega que é prova contra, eu alego que é prova a favor. Porque nós discutimos agora há pouco aqui que se ele cobrou o valor integral do trecho interestadual, é direito do passageiro embarcar onde ele quiser e desembarcar onde ele quiser. Está aprovado aí o bilhete anexado é de Araguaçu do Tocantins, vendeu-se o trecho de Araguaçu do Tocantins a Goiânia. Isso que eu queria questionar. Houve informação sobre o valor pago ou foi só uma maquiagem no bilhete? Foi uma maquiagem no bilhete. O valor cobrado foi parcial? Foi de Araguaçu a Goiânia. Então, pronto. É o trecho que é direito da... Foi inteiro. Mas a pessoa que embarca... Eu entendo, conselheiro, que é direito do constitucional do passageiro embarcar e desembarcar onde ele quiser, desde que se cumpra o valor, que ele pague o valor integral do trecho interestadual que a NTT autorizou a fazer. A NTT autorizou, por exemplo, a linha vamos supor, a Goiânia. A NTT autoriza que ele faça interseções em vários lugares. Se essa interseção, mesmo com origem em Goiânia, ou qualquer outra cidade do interior de Goiás, se essa interseção for de uma cidade do outro estado, no caso Tocantins, com venda de bilhete para outra cidade no interior de Goiás ou na capital, está configurado, está claro que ele fez transporte interestadual, autorizado pela NTT. O passageiro embarcou dentro de cidades de um trecho exclusivamente intermunicipal, mas ele pagou pelo trecho interestadual. Origem, Araguaçu, destino, Goiânia. Ele embarcou em São Miguel do Araguaia. Ele saiu de onde? Foi Teresina. O peixe era Teresina, Goiânia. Teresina, Goiânia. A linha, pelo menos do processo, é Altamira, Brasília. Não custa R$53. Essa é outra questão. Altamira, Brasília. Que a linha é a mesma, estava R$33 o bilhete. Nesse processo, o bilhete passa a 35. Sim, mas é R$83 a linha da origem e destino. O mais importante aqui nesse caso, fazer um comentário, e aí eu peço para o discordar do Sérgio nesse caso. O mais importante aqui é que houve, diferentemente do caso anterior, que a gente não sabia se o passageiro comprou o bilhete para o trecho inteiro e ele quis descer onde ele pretendeu, porque a empresa parou. Nesse caso, houve um dolo da empresa em deliberadamente vender aquilo que não era, que ela não tem autorização. Muito ela tem emitido o bilhete de origem Tocantins, destino Goiás, ela sabia, aquele bilhete foi vendido em Goiás. Ainda que o passageiro tenha o interesse de fazer o trecho interno em Goiás, a empresa, o passageiro descer onde a empresa não tem autorização, a empresa tem como controlar isso. Agora, ela permitiu o ingresso do passageiro no seu ônibus, deliberadamente vendeu o bilhete para um trecho que não é o trecho que ela sabidamente tem conhecimento que é onde será o embarque do passageiro. O passageiro embarcou em Goiás. A empresa tem conhecimento disso e emitiu um bilhete com um trecho divergente daquilo para burlar a regulamentação. Nesse caso, eu acho que está configurado muito claramente aí a bula, a regulamentação estadual em relação ao transporte intermunicipal, nesse caso. Eles maquiam, conselheiro Sérgio, eles estão maquiando justamente para poder não ser regulados nem fiscalizados pela GR, sendo que eles estão praticando transporte intermunicipal. A devida venda, eu não acho que seja manipulação, não. Eles estão cumprindo a lei. Eles só podem vender o trecho interestadual. Eles não podem vender o trecho intermunicipal. Eles estão atuando intermunicipal em Goiás.
tudo bem, é o direito de ir do passageiro, embarcar e desembarcar onde ele quiser. Ele não está burlando, ele está, pelo contrário, ao aumentar o bilhete vendido em Araguaçu, com destino a Goiânia, ele está cumprindo a lei, tanto federal quanto estadual. Ele não está burlando, ele é interferente, ele não está burlando. Agora, precisa saber, e aí não está claro, se ele detém autorização da NTT, no caso, para vender passagens fracionadas dentro desse trecho de Teresina, Goiânia. Com certeza não. Se Tanto não, que a com certeza não. NTT, a fiscalização, esteve ajudando no auto de infração. Colaborou na autuação da infração. É uma alegação que não pode ser provada, a não ser que tenha uma declaração da NTT dizendo que houve uma configuração. Pergunto, a NTT exarou um auto de infração contra ele? Não interessa. O fato de você ter liminar para trabalhar no trecho não significa que não ser autuada. Não existe. Tem. Agora ainda tem muito. Não existe isso. Não existe nenhuma liminar que possa permitir a qualquer pessoa subjuíza que você preso. O justiça deu, conferiu, não tem o que fazer. Consta aqui, inclusive, o nome dos dois fiscais da NTT, que confirma. Nesse caso, é muito embora seja o direito do cliente, do passageiro abaixo quando ele quiser, não é direito da empresa permitir o embarque caso ela não tenha autorização para cumprir. Essas são coisas diferentes. Eles não detêm aquela concessão, e sim, eu vou separar aqui o que eu penso do que é a norma disso. Eu acho que eu sou muito mais ideal que esse mercado deve ser aberto. Mas a legislação não permite, eu não falo em concessão e violação em termos municipal, competência da GR, municipal, competência da MPT. A empresa não tendo autorização para o transporte municipal por parte da AGR, ela não pode fazer o termo municipal. E ela, nesse caso, ela não tem o direito de permitir o embarque de passageiros para o transporte municipal se ela tem a sanção estadual. Muito mais emitir bilhetes, claramente, eu diria que é uma fraude ao sistema de presidência. O trajeto que o passageiro fez, de fato. Se a NTT autorizar ele a fazer a venda fracionada, onde é que está a transgressão? Só não dá para fazer. Se ele tem autorização para fazer a venda fracionada dos trechos interestaduais, ele pode muito bem. Conselheiro, se ele tivesse essa autorização, o senhor não concorda comigo que ele teve prazo para fazer ele poderia, a empresa pode ter autorização para vender Araguaçu, Goiânia. Eu já não sei. Eles alegaram isso na defesa? Não alegaram. Presidente, por exemplo, assim, que elementos que nós temos, por exemplo, se a empresa sai lá de Araguaçu ou de Teresina, por exemplo, elas embarcam lá em São Miguel ou Uruaçu, por exemplo, não, eu vou te cobrar aqui a tarifa cheia, né? Não sei quanto é uma tarifa cheia lá, se é R$100, assim, vou emitir uma tarifa cheia, mas eu vou te fazer aqui um desconto só desse trecho, que dá metade do percurso, tá? Estou emitindo aqui 100, eu vou te cobrar R$50. No caso, qual que é o elemento que nós temos? O fiscal teria para argumentar e contradizer isso? Entendeu? Porque sabendo que eles podem, né, utilizar dessa tarifa cheia do destino, né, você saiu de lá e vem para Goiânia, sabendo disso, se eu posso cobrar tarifa cheia, né, mas eu vou emitir uma tarifa cheia, eu vou cobrar só metade. Qual que é o elemento que nós temos fiscal? Aí é burla. Aí é duro. Mas aí é uma questão que limita muito também a nossa fiscalização. Aí teria que pegar o passageiro, ter prova, né, do que ele pagou. Exatamente. É o que o presidente sugeriu aqui agora, que se coloque em todo o auto de infração o valor pago pelo passageiro. É necessário. Eu entendo, igual como eu também tive que concordar em parte com o voto conselheiro Carlos naquele processo semelhante, que falta elementos para a gente julgar completamente. E na ausência da declaração específica dessa situação pela defesa, a gente tem o dever de manter o auto de infração.
Eu apenas faço o registro de que essa situação precisa ser corrigida, porque nós vamos estar infringindo uma norma constitucional muito superior à regulamentação da NTT, muito superior à regulamentação da GR. Né? Muito embora isso não tenha sido alegado pelas defesas. Eu acho importante que, de fato, a gente já tenha o que está na defesa, no curso. Eu acho que também não é nosso papel socorrer os que não agem em sua própria defesa. Eu acho que, dadas as que nós temos, e considerando que é um recurso utilizado pela empresa, a gente não tem elementos para dizer que ela teria uma autorização para fazer transporte. Tem elementos aí, parece muito claros, é que ela tentou, de uma maneira, burlar o sistema de regulação de maneira deliberada. Não podemos acusar falar que ela está sendo acusada por um ato apenas do passageiro, né? Desceu em um local que não está autorizado. Houve um dolo muito claro aí de vender um bilhete de autorização, salvo o que nós temos, salvo aquilo que não fosse usado, se ela tem alguma autorização relacionada. Mas eu queria preencher, eu escolhi os demais votos, Sérgio, e vamos ver como é o resultado, para a gente... A praxis normal da NTT é que se autorize a venda fracionada dentro dos trechos. Teresina, todas as outras cidades no interior, todas, evidente, não, mas algumas cidades no interior do Tocantins, se pode vender passagem, sempre que o destino for outro estado. A NTT faz isso, é prática da NTT. Eu tive uma reunião com a presidência da NTT há anos atrás, e eles insistiram que nós adotássemos essa flexibilização aqui. Na ocasião, o presidente era o Ridoval. Me debati muito com o Ridoval, porque a gente cumprisse o que a NTT determina. Né? Determina não, sugere. Veio documento da NTT para cá, foram 2 ou 3 reuniões nesse sentido. Acho que esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que ver primeiro a questão das competêões. A NTT não pode deliberar questões sem competência nossa. A sugestão que eles fizeram, e eu até tendo a concordar com ela, eu acho que seria um caso a gente nessa linha de avaliar nossos normativos, olhar a possibilidade de que isso seja adotado na regulação estadual. Mais uma vez, ainda que a NTT permita, que ela recomende que isso seja permitido, a competência para regular isso é do Estado e da GR. Eu tento concordar com a sugestão da NTT, mas a gente tem que voltar nesse caso aqui, de a gente nós temos, né? Mas eu vejo com bons olhos essa possibilidade. Se a gente puder também avançar sobre a regulação estadual, aqui que a GR tem competência para viabilizar esse transporte, até porque hoje nós temos uma situação muito ruim no estado, todos sabemos, de diversas linhas sem licitação, muitas linhas, acho que a gente tem hoje no estado mais de 100 linhas sem empresa autorizada para transportar. Situação precária, então isso é prejudicial ao usuário. Então, normalmente, o que a gente puder permitir que essas empresas façam o transporte dentro do estado, ainda que sendo isso fração de linhas interestaduais, eu sou totalmente favorável, desde que a gente tenha a competência para fazer isso, vamos ver se, até onde a lei nos permite fazer isso. Mas, dito isso, isso seria uma recomendação, eu sugeri também para nossas gerências de transporte avaliar essa possibilidade, mas no caso concreto, aí a gente tem que votar conforme a resolução que nós temos hoje, e eu colheria os votos do conselheiro Carlos e do conselheiro Paulo Thiago sobre o voto da conselheira Natália. Nós estamos votando aqui, conselheira Natália, já são os 3 processos. Qual que os outros 3 são idênticos? Todos são desse mesmo trecho? Todos eles na mesma natureza. São 3 mesma natureza, né? Porque a nossa fiscalização também tem fé, tirando aqui, a nossa fiscalização também tem fé pública, né? A origem que ele emitiu o bilhete era Alvorada, Brasil, estaria ok, só que foi emitido na agência em Roaçu. Ele estava 150 km do estado emitindo uma passagem como se a pessoa estivesse embarcando em Alvorada. É o trecho que eles são permitidos, né? Talvez não está, meu modo de entender, não está anulando. Seria até idiota da parte deles fazer uma mula tão pagante e juntar pelo trecho próprio.
meu entender, eles fizeram exatamente o contrário. Eles provaram, eles colocaram dentro do processo um trecho que dizia permitida fazer a venda fracionada. Conselheiro, você me entende que a venda fracionada não podia fazer o Aço Brasília? Não. Ele poderia fazer o Aço Brasília. Tem que ver o que a NTT permite. Aonde é que a NTT permite que ele faça a venda fracionada? Não são todas as cidades. Mas, então, ele está incorrendo contra a ideológica. Ele cometeu um crime, se o passageiro cometeu um crime lá em Altamira, aqui em Goiás, por exemplo, está fazendo em Goiás, ele cometeu um crime aqui, mas ele está com uma passagem que estava lá em Altamira, estava lá no Pará, não estava aqui? Com esse bilhete de Praticamente, a empresa vendeu um bilhete para um embarque onde o passageiro, ela sabe também se o passageiro não estava. Ela vendeu para um embarque em uma cidade, e o passageiro embarca em outra, e isso está na alçada de controle da empresa. Ela consegue controlar onde o passageiro vai embarcar. Ela vendeu um bilhete para embarcar no município, com um passageiro em outro município, para embarcar em outro estado. Para mim, houve um dolo muito claro, a intenção de burlar a regulação, mas enfim, quando eu acho que tem que, independente do que nós achamos desse adequado ou não, acho que vou dar uma regulamentação que existe hoje, na minha opinião, está muito claro a tentativa de burlar a regulação e vender um bilhete para um bilhete que ela não possui, pelo que nós temos autorização para aquilo lá. Mas eu queria que o Paulo. Presidente, eu gostaria de reforçar a sugestão do conselheiro Sérgio de constar os valores, tanto do trecho quanto do total da viagem. E acompanha a conselheira. Acompanha também a relatora Natália, presidente. Ok. O professor foi, então, votado nos itens 6.3, 6.4 e 6.5, correto? Por maioria, 3 votos com divergência do conselheiro Sérgio, aprovado o voto da conselheira Natália, mantendo os autos de infração 40627 e 40636 em favor da Real Maia Transportes Terrestres. Próximo e último item, Thiago. Item 6.6, processo 2021, 000-2900-1298, interessado é a Câmara de Julgamento da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. Relatório. Trata o processo da minuta de resolução normativa que dispõe sobre o procedimento para participar das reuniões da Câmara de Julgamento e institui o julgamento não presencial nos processos em primeira instância, no âmbito da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. A referida minuta foi elaborada em atendimento ao pedido da Câmara de Julgamento e é similar à Resolução Normativa número 175 de 2020, do Conselho Regulador, que disciplinou os procedimentos para participar das reuniões do Conselho Regulador e instituiu o julgamento não presencial de processos em última instância no âmbito da GR, em virtude da decretação de emergência em saúde pública, decretada pelo Decreto Estadual número 9.653, de 19 de abril de 2020, em razão da disseminação do novo coronavírus. Fundamentação e voto. Como consignado nas linhas pretéritas, trata-se do presente auto de análise da minuta de resolução normativa que visa disciplinar os procedimentos para participar das reuniões da Câmara de Julgamento, instituindo o julgamento não presencial de processo em primeira instância. Frisa-se que a virtualização das reuniões da Câmara de Julgamento é medida de grande relevância e que vai de encontro com todas as medidas de isolamento propostas pelo Estado de Goiás nesse sentido, bem como por outros entes federativos, dadas as circunstâncias decorrentes da disseminação do novo coronavírus. A base do texto da minuta é similar ao da Resolução Normativa 175 de 2020 do Conselho Regulador, que disciplinou o procedimento para participar das reuniões do Conselho Regulador e instituiu o julgamento não presencial de processos, em última instância, no âmbito da GR, tendo sido adequado para a Câmara de Julgamento. Em obediência ao princípio da simetria, voto pela aprovação da minuta de resolução normativa proposta.
Folha de votos dos nossos conselheiros, conselheiro Sérgio, conselheiro Carlos. Presidente, acompanha também. Então, por unanimidade, o Conselho aprovou a proposta de resolução referente ao processo 2021-000-290-01298, relatoria da conselheira Natália, em relação à resolução normativa sobre procedimentos para participar de reuniões da Câmara de Julgamento, institui o julgamento não presencial de processo em primeira instância. Outros assuntos de interesse do Conselho Regulador, alguém poderia ter interesse de trazer algum assunto adicional, além da pauta? Conselheiro? Eu gostaria. Aproveitando o início do seu mandato e aproveitando essa disposição clara que eu estou vendo no senhor de corrigir rotas, eu gostaria de sugerir que processos que viessem a esse conselho como revisão, existe a previsão da revisão, existe a previsão clara na revisão, nos compêndios da AGR, mas desde que apareçam necessariamente duas circunstâncias, fato novo ou circunstância modificadora. O que acontece hoje na AGR, invariavelmente, e eu já votei processos com 3, 4 recursos de revisão. O sujeito faz revisão da revisão da revisão da revisão. Isso não é exagero, já aconteceu. E eu venho sugerindo há algum tempo que não presente esses dois requisitos formais, que é fato novo ou circunstância modificadora, o conselheiro, não de forma monocrática, porque não é decisão, mas o conselheiro, por despacho, recusasse segmento a esse recurso. Há uma homologação conselheira pelo conselheiro, pessoal. O que se alegava na assessoria técnica anterior, o Gilvan, dizendo o seguinte, que toda decisão tem que ser tomada em grau de colegiado. Não se trata de uma decisão. Negação de um prosseguimento irregular, indevido de um recurso, não é decisão. Portanto, não é passível de discussão colegiada. Né? Não é um despacho interlocutório, porque ele encerra. Mas é como se fosse, é um mero despacho, negando segmento a um recurso que não está presente todos os requisitos, pré-requisitos. Assim como também o conselheiro individualmente poderia negar recursos, mesmo em primeira instância, não presentes os requisitos formais, e a gente faz aqui. O conselheiro, quando traz e indefere em limine o pedido de segmento, não se vota simplesmente acompanhando, é caso com uma questão formal, todos acompanham porque não está presente requisito de admissibilidade. Né? No caso da revisão, ainda mais grave, não precisaria nem vir a esse conselho, fazendo a administração pública perder tempo e recursos. Né? Então, é a sugestão que se faça, que se autorize aos conselheiros a negação ao segmento de um recurso de revisão, portanto, o terceiro grau de jurisdição criado aqui, existe essa previsão, mas que não presente os requisitos de admissibilidade, precisaria vir para cá. Eu peço para o conselheiro, então, esse pedido para a gente reavaliar o procedimento de recurso de revisão, né? Para a gente reavaliar a possibilidade de não apenas limitá-lo, mas conferir ao conselheiro relator a competência, ainda que talvez sujeito a homologação ou não do conselho, a gente pode avaliar isso posterior desse despacho. Mas vamos avaliar as possibilidades. Eu também concordo que não só tem que haver limite para esse recurso, mas no âmbito administrativo, né? E conferindo a autonomia para o conselheiro indeferir isso de pronto. Presidente, assim, aproveitando o gancho aqui, eu gostaria de ver a opinião do doutor Felipe com relação a essa sugestão do conselheiro Sérgio. O que o senhor acha, doutor Felipe? Essa relação, essa sugestão que ele está dando aqui? Eu acho pertinente, muito interessante também, só que tem que observar alguns detalhes. Por exemplo,
na resolução 25, o pedido de revisão, ela determina que seja objeto de apreciação da admissibilidade pelo relator, no entanto, determina que seja encaminhado ao Conselho Regulador. Então, não existe a possibilidade aqui na decisão monocrática. Por isso, aquela observação que eu fiz ali atrás, que pontualmente, matéria a matéria, deveriam ser revistas esses atos normativos, e aí sim, estabelecendo mecanismos que possam permitir a delegação da atribuição por meio de decisão monocrática, por exemplo. Nesse caso, como é requisito de admissibilidade, inclusive, seria bem pertinente a negativa de segmento e, eventualmente, um recurso da negativa. Aí tudo bem, uma decisão colegiada. Mas quanto à admissibilidade, ainda mais com precedentes já no âmbito da GR, seria bem interessante para dar celeridade e impedir que um requerimento de revisão que não tem natureza recursal se torne uma terceira instância recursal sem a existência dos pressupostos necessários. Pelo que o Dr. Felipe falou aí, isso está previsto em resolução, na 25, então passível de revisão da nossa parte. Então, sendo passível de revisão, a gente pode propor o ajuste dessa resolução para ajustar esses termos, não só colocando limite a esse recurso, colocando também a competência monocrática para decidir acerca da admissibilidade. Tá? Algo mais para ser colocado? Então, não nada mais a vir a tratar. Dou por encerrada a 4ª sessão ordinária, reunião ordinária do Conselho Regulador da GR. Obrigado. Obrigado.